Repense. Começa agora na Sagres. Repense Energia. Apoio Fundação Pró Cerrado. Olá, seguidores da Sagres, aprendizes da Renaps e a todos que nos acompanham. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma Arena Repense, o movimento que tem como objetivo repensar os esforços desempenhados pela sociedade sobre o consumo e produção sustentáveis, que integra a 12ª meta do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. Essa meta que faz parte da Agenda 2030 da ONU e tem como finalidade promover mudanças positivas no mundo do futuro. Eu sou Jéssica Dias e ao lado de Samuel Estraioto faremos a mediação desta transmissão que tem como tema a energia solar. Primeiramente, então, quero cumprimentar o meu parceiro de todas as arenas, Samuel Estraioto. Tudo bem com você? E aí, Jéssica Dias, tudo jóia? Tudo firme. Vamos falar de energia solar hoje. Vamos sim. Uma excelente tarde você que está com a gente ao vivo aqui no youtube.com/SagresTV, nas demais plataformas da Sagres também. Para você que está com a gente na live, já registrando aqui as primeiras participações, o Kevin Leonardo de Iporá, a Evelyn Cristina de Chapecó, Santa Catarina e Iporá, aqui no interior goiano, Daniel de Oliveira, Senador Canedo, Ana Maria Marques de Goiânia, assim como a Giovana José da Silva, a Letícia Amanda de Cascavel, no Paraná. Sejam todos muito bem-vindos no youtube.com/SagresTV. Pode mandar aí a sua mensagem, o seu comentário, deixe também a sua curtida. Vou registrando aqui a sua participação no decorrer aqui desta edição da Arena Repense, Jéssica. E as outras edições da Arena Repense estão todas disponíveis no nosso portal sagresonline.com.br e no nosso canal youtube.com/SagresTV. Olha só, hoje nós recebemos aqui na nossa Arena Repense o Francisco Maiello Neto, coordenador regional da Absolar em Goiás, a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. Francisco, seja bem-vindo aqui à nossa Arena Repense. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Samuel, pelo convite. Fico à disposição aqui de vocês para discutir esse tema aí que está muito em moda, né, ultimamente. Quem também participa deste bate-papo com a gente é o Rafael Borges Soares, instrutor da Renaps Polo Rio Grande do Sul. Rafael, seja bem-vindo também. Muito boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, também conversando e debatendo sobre esse tema muito importante e interessante para o nosso futuro também. Contamos também com a colaboração, a participação da Eduarda Lohane, nossa intérprete de Libras. E vamos começar então conferindo a reportagem do Rodrigo Melo, falando um pouco mais sobre a energia solar, que é a terceira principal fonte de energia do país. Em agosto desse ano, a produção ultrapassou a marca de 17 GHz de potência. Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul são os estados que mais produzem energia solar no Brasil. Um estudante de engenharia daqui de Goiânia desenvolveu um projeto para melhorar a eficiência da placa. Vamos saber mais detalhes na reportagem do Rodrigo Melo. Que o Sol produz calor, todo mundo sabe. São mais de 5.000 graus Celsius em sua superfície. Mas foi em 1939 que Alexandre Edmund Becquerel descobriu que a estrela podia produzir energia também. O físico francês descobriu o efeito fotovoltaico. As placas fotovoltaicas, painéis fotovoltaicos, captam os raios solares e transforma em energia em corrente contínua, passando para o inversor, que aí do inversor vai transformar em corrente alternada, que é a energia que nós usamos para nossas residências, comércios, indústrias. O Brasil tem aproveitado e muito a incidência do sol para produzir energia. A energia solar se tornou a terceira principal fonte elétrica no país. Em agosto deste ano, a produção ultrapassou a marca de 17 GHz de potência instalada. Ela é importante por vários fatores. Uma delas é a questão hídrica que a gente vem passando.
né? Então, a gente sabe que as nossas grandes geradoras hidrelétricas estão passando por grandes anos de estiagem, então isso afeta na produção de energia elétrica. A questão de aumento da tarifa de energia, então, o pessoal quer instalar o sistema solar fotovoltaico para tentar reduzir essa conta, né? E também as questões aí ambientais que a gente tem, principalmente de aquecimento global. Para que a luz do sol se transforme em energia, é preciso que ela passe por essas placas. Por isso, a posição da placa é muito importante. Só assim ela é capaz de captar mais radiação do sol. Pensando nisso, um estudante de engenharia aqui de Goiás desenvolveu uma placa com um sensor capaz de encontrar a melhor posição para receber os raios solares. Essa placa solar é um projeto de um rastreador solar que ele visa seguir a potência do Sol, seguir o foco principal do Sol. De acordo com a intensidade do Sol, aí ele vai girando. Se ele perceber que para esse lado aqui não está sendo gerada uma boa quantidade solar para produzir energia, ele muda o ângulo dele de rotação, igual agora. O Sol aqui está batendo bem intenso. Está gerando 19,11 volts. O máximo é 20 dessa placa em específico. Então acaba que ela fica parada. Mas, por exemplo, se mais tarde tiver algum foco de sombra aqui, ele vai girar em dois ângulos, tanto horizontal quanto vertical, para poder produzir energia. E aí com isso ele vai alimentando o próprio circuito. Então o sistema é autossustentável. A estrutura ainda foi construída com material de baixo custo. Algumas peças foram recicladas e outras feitas em impressora 3D. Aqui temos uma energia limpa, autossustentável. Moramos em um país onde temos bastante abundância solar, então torna viável esse sistema. Em questão sustentável. A energia solar ajuda o meio ambiente e também o bolso. A economia pode chegar em até 90%, dependendo da qualidade do equipamento e do consumo. Mas será que em dias nublados e chuvosos pode faltar energia em uma casa, por exemplo? As pessoas acabam confundindo que a energia solar ela gera a energia através do calor. Na verdade, não é a luz. E se você tem uma temperatura muito alta, você começa a ter perda de eficiência. Assim como a gente tem nosso celular, né, que quando ele esquenta, ele começa a travar o computador, o módulo funciona da mesma forma. Não só o módulo, né, todo o conjunto que compõe a usina. Então, quais são os dias ideais? Dias frios com muita luz. Durante a noite ou em dias com pouca luz, a usina fotovoltaica entra no sistema off-grid. As placas contam com baterias para armazenar a energia. A energia solar é renovável e inesgotável. Diferente das que utilizam combustíveis fósseis, os processos de geração de energia a partir da radiação do Sol não emitem gases poluentes, que são nocivos à saúde humana e que colaboram para o aquecimento global. No agronegócio, a gente pode colocar no sistema de bombeamento de água. Então, o pessoal que está passando hoje por problemas no gado, né? Você tem que abastecer, você tem que dar pelo menos um pouquinho de água para o gado, porque senão você perde massa. O pessoal está colocando avicultura, suinocultura, a gente tem aí a diversificação em grandes plantas, né? Já tem um movimento também do trator elétrico, então para você abastecer esse trator elétrico, você vai poder colocar uma planta solar fotovoltaica. Então a diversidade é a mais plausível. A gente tem até usinas flutuantes que a gente coloca em tanques pesqueiros ou reservatórios. Disseminar essa informação, assim, é muita possibilidade nesse mercado. Apesar da economia e dos benefícios ao meio ambiente, ainda é necessário aumentar a eficiência e baratear o custo para ter uma usina de energia solar. Mesmo assim, ela tem um grande potencial, porque a luz do sol chega em qualquer lugar do planeta. Então, o céu, ou melhor, o sol é o limite. Já vamos registrar aqui muitas participações na nossa live. Olha só, tem o Flávio Cauã de Souza, de São Sebastião, Brasília, Distrito Federal. Luiz Fabiano, de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Tem também a Emily, de Camaçari, na Bahia. Gabriela Amaral, de Estrela, Rio Grande do Sul também. Tem também participações, pessoal daqui de Goiás, Gabriela de Lusiânia, Gabriel Corrêa Costa, de São Patrício. Pessoal também do Mato Grosso do Sul, Dimas Gabriel, de Três Lagoas, Joyce
Franciele Ramalho, de Penedo, em Alagoas, e Pedro Vitor Freire, também de Água Preta, Pernambuco, Evelyn Cristine, da cidade de Poços de Caldas, em Minas Gerais. A gente acompanhou aí, né, essa matéria do Rodrigo Melo, trazendo ali, né, a importância também da eficiência das placas de energia solar. Aí eu já queria perguntar para você, Francisco, a respeito desse tema da eficiência, né, das placas. A gente pode pensar que basta instalar ali o sistema e está tudo resolvido, mas um dos fatores que nós temos que nos atentar é em relação a essa eficiência do painel solar. Mas, afinal, né, o que a gente pode entender, o que é essa eficiência em média, né? As placas de energia solar têm quantos % de eficiência? Tem chamado a atenção. Nos últimos anos, esses produtos, principalmente as placas, têm tido uma evolução muito importante. Hoje a gente encontra aí placas acima de 20% de eficiência no mercado, né? De forma geral, o mercado é abastecido com produtos de boa qualidade, tá? Então, dentro dos projetos hoje, isso é uma atenção que deve se tomar, mas eu posso dizer que, de forma geral, o Brasil hoje tem bons distribuidores deste produto no mercado. Rafael, também pode ficar à vontade para conversar aqui com a gente, fazer seus comentários, fazer também suas perguntas. Boa tarde, tudo bom? Maravilha. Então, aqui em Porto Alegre, nós temos uma ONG chamada CIALPOA, que é o Centro de Inteligência Urbana aqui de Porto Alegre, né, em parceria com a nossa prefeitura. Em julho do ano passado, final de julho, para ser mais preciso, 2 escolas aqui do município do Morro da Cruz, que fica na zona leste de Porto Alegre, receberam placas de luz solar. E a ideia é que essas placas de luz solar nas escolas dessa comunidade, que são 2 escolas, né? São as escolas Judite Macedo de Araújo e a escola chamada Morro da Cruz. A ideia é que essas placas elas tragam até 70% de economia para essas escolas. E o legal é que essa economia toda ela pode ser revertida para a infraestrutura e melhoria das escolas. Rafael, Francisco também, né? Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul, de onde fala o Rafael, são os estados que mais produzem energia fotovoltaica. Tem um motivo para isso, Francisco, né? Porque esses estados, né, de alguma maneira, estão mais à frente nos outros na produção de energia solar? Interessante esse ponto. Eu quero até trazer aqui alguns dados para vocês. Eu hoje sou coordenador pela AB Solar para o estado de Goiás e é importante aqui trazer alguns dados, né? No começo da matéria você falou, desde agosto, né, a fonte solar, que até 5 anos atrás não participava da matriz energética do Brasil, hoje ocupa a 3ª posição. E dos 17 gigawatts que tínhamos aí em agosto, hoje já são quase 19. É um crescimento fantástico. E sobre o estado de Goiás, especificamente, a gente tem hoje Minas, São Paulo e Rio Grande do Sul como líderes, mas Goiás ocupa uma posição muito relevante, que é a 6ª posição em todo o Brasil hoje, é o estado de Goiás, com quase 600 megawatts. Importante dizer também, dentro desses dados, é importante da fonte solar, dentro desses 600 megawatts de potência já instalados no estado, a gente pode dizer que isso gerou mais de 3 bilhões de investimentos trazidos para o estado, e isso representa em torno de 18 mil empregos gerados direto e indiretamente, e quase 800 milhões de reais em arrecadação. Então, a fonte solar é muito importante, né? E hoje, além do estado de Goiás ocupar a 6ª posição, Goiânia, como cidade, ocupa a 8ª posição, com quase 100 megawatts já instalados. Então, isso são números relevantes, coloca Goiás numa posição de destaque, mas é o que você comentou. Poderia estar melhor? Sim, hoje existe a regulamentação, muitas leis que estão sendo discutidas, né? E, obviamente, Minas Gerais é um estado que sai na frente porque tem uma regulação própria em que traz um pouco mais de benefício para o consumidor. De qualquer forma, o solar hoje
sem dúvida nenhuma, é algo aí fantástico e que tende a crescer cada vez mais. Francisco, uma ótima tarde. Muito obrigado aqui por atender nosso convite. Antes de registrar aqui mais participações, queria entender um ponto aí na sua fala a respeito dessa regulação própria. O que seria essa regulação própria no estado de Minas Gerais em comparação com outros, por exemplo? Existe uma regulação em relação ao CONFAS, em relação aos créditos de energia e modelos de negócio, tá? Um exemplo é as usinas hoje, que são contempladas por essas regras da geração distribuída, que a gente chama, que veio da regulação 482 em 2012, teve uma mudança significativa em 2015 com a 687, tem uma lei hoje que está vigorando desde janeiro desse ano, né, que é 14.300, que vai trazer impactos também até dia 7 de janeiro do ano que vem. Mas, basicamente, dentro desses pontos, existem discussões também tributárias e de regulação. O Estado de Minas, por exemplo, permite que você constitua cooperativas e consórcios com as suas plantas solares remotas. E isso traz um benefício, obviamente, no modelo de negócio e em atrair clientes para o solar fotovoltaico. É importante salientar que nem todo mundo tem um telhado ideal, né? Muita gente mora em edifícios, muita gente tem sombreamento, tem árvores. Então, para esse tipo de cliente, a regulação criou uma regra que é a geração solar remota, né? Você pode ter a sua usina em um outro lugar, compensando os créditos de energia. E é nesse ponto em que os estados possuem diferenças, né? Cada um trazendo a sua regulação específica e com benefícios específicos para esses modelos de negócio. A Arena Repense, com a produção da Fundação Procerrado, Fundação Sagres, com apoio da Demar by Renapse, EduJob, Maternidade, doutora Adalberto Pereira, Associação Palma Jovem, Ideia Produções e também do Sistema Sagres de Comunicação. Vamos fazer uma rápida pausa aqui na Arena Repense e já a gente está de volta com mais perguntas, com mais participações na nossa live. Estamos apresentando Sagres em Tom Maior. Se alguém quiser atacar a urna eletrônica, não vai conseguir alterar ou excluir nomes de candidatos. As informações da máquina são protegidas por assinatura digital e só podem ser alteradas pelos sistemas da Justiça Eleitoral. E a urna não é conectada à internet. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras. A série Repense é um movimento do Sistema Sagres de Comunicação que te ajuda a repensar atitudes, investimentos e os esforços desempenhados por nós, sociedade e pelas organizações privadas ou públicas no desenvolvimento sustentável. Tudo isso de uma forma educativa e reflexiva, propondo ações e repensando nossas atitudes. Vamos abordar ao longo do ano os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 12, 13, 7 e 2, discutindo e repensando o consumo, o clima, a energia, além da fome e da agricultura. Te convidamos a repensar conosco. Sistema Sagres de Comunicação, juntos em tom maior. Repense, apoio. Fundação Procerrado. Somos todos diferentes. Temos nossos ideais, princípios, vivências e opiniões. Carregamos a beleza de ser quem somos e as experiências que acumulamos nessa vida. Somos únicos dentro de nossas essências. Mas somos iguais enquanto seres humanos, como pessoas que merecem respeito e dignidade. Conviver com as diferenças não é uma tarefa fácil. Afinal de contas, somos quase 8 bilhões de indivíduos espalhados pelo mundo, com crenças, valores, realidades e contextos diversos. A intolerância surge do descompasso, quando a dificuldade de aceitar a diferença faz com que o outro se torne uma ameaça. A solidariedade e a coletividade dão lugar ao individualismo. Tudo gira em torno da satisfação pessoal e perdemos o interesse em escutar a opinião do outro, que é diferente da nossa. E assim abre-se espaço para a discriminação, a cultura do cancelamento e a violência.
Quando o outro agride, seja da forma que for, a atitude diz muito mais sobre o agressor do que sobre a vítima. Ele só não compreende isso ainda. Seja em casa, na escola, no trabalho ou nas redes sociais, lembre-se: você tem o seu lugar e o outro também. Todos nós somos dignos de amor, dignos de respeito, carinho, amizade e compreensão. Voltamos a apresentar Sagres em Tom Maior. Estamos de volta com a Arena Repense e para registrar mais participações, mais perguntas aqui na nossa live, youtube.com/sagrestv, fica à vontade e deixa sua pergunta, seu comentário, já diz também a cidade de onde você está falando, que você está acompanhando aqui a nossa Arena Repense. Olha só, Francisco, nós temos aqui algumas questões interessantes, primeiramente da Lorena Lopes Lima, ela está perguntando, né, como que funciona, se existe algum financiamento de energia solar fotovoltaica aqui no Brasil. Boa pergunta também. Hoje esse mercado está muito aquecido. Hoje praticamente todos os bancos privados e de fomento têm linhas específicas para energia solar. Importante dizer também que esse tipo de financiamento, em determinadas regiões, dado o valor da energia e dado o benefício que você traz da geração, eventualmente boa parte desses financiamentos fazem com que você consiga pagar o seu sistema solar pagando menos do que pagaria da parcela de energia que você está substituindo com o seu sistema para o banco. Então, hoje, fazer um financiamento desse sistema está muito atrativo. Basicamente, hoje todos os bancos têm uma linha específica. Tem também aqui a participação, na verdade, o comentário da Camila Pereira. Ela falando aqui que a energia solar fotovoltaica não polui, é renovável, limpa, silenciosa, pode ser usada em áreas isoladas da rede elétrica, é necessidade mínima de manutenção. Muito interessante. Só que aí, para contrapor, eu tenho também aqui a participação, o comentário do Rafael Reis, falando que não é 100% energia limpa não, porque algum dia teremos que descartar esses painéis de energia fotovoltaica. Francisca, eu queria saber, né, como que a gente fica diante dessa questão da sustentabilidade, se é ou não renovável. Tem também aqui o Lucas Silva falando que os módulos de energia fotovoltaica, perguntando, na verdade, se eles têm material tóxico, os componentes podem, de alguma maneira, transmitir também algum tipo de contaminação ao meio ambiente. Francisco, é sustentável, é renovável? O que é feito também com esse material, com as placas? Sim, hoje existem já iniciativas para poder reciclar esse material. Recentemente aí tivemos 2 anúncios de empresa. Óbvio que principalmente a placa solar, né, ela hoje tem vida útil em torno de 30 anos. E ainda assim tem 80% da sua capacidade de geração. É um problema que a gente vai enfrentar muito lá na frente, mas os países já têm se preparado para isso, sim. Basicamente é composto de silício, de vidro, EVA, que é um plástico, e as estruturas de alumínio, né? Então, acaba sendo um processo que vai ter todo o seu processo de reciclagem, com certeza, aí a hora que a gente tiver os primeiros módulos aí com a sua vida útil sendo já chegando ao fim, a gente vai ter processos bastante consolidados aí para reciclar esse material todo. Vamos também com mais participações. Aí eu posso chamar o Rafael, Samuel? Fica à vontade, Jéssica. Deixa eu chamar também o Rafael para a nossa conversa, Rafael. Fica à vontade, viu? Sempre que você quiser falar, pode perguntar, pode também fazer seus comentários. Tudo bem, então. Então, junto com estes projetos que nós temos aqui na comunidade da Zona Leste de Porto Alegre, com essas 2 escolas, né? Esse mesmo projeto, ele também traz, através das placas de energia fotovoltaica, biodigestores, que através do aquecimento, e junto com esses biodigestores, eles vão acabar... A ideia é produzir fertilizantes com os lixos orgânicos produzidos na comunidade,
com esses mesmos lixos orgânicos, produzindo fertilizantes, também vão produzir gás natural para aquecer as cozinhas dessas escolas e as merendas das crianças dessas escolas também. Vamos então com participações aí também, Samuel, na nossa live no YouTube. Vamos sim, comentários aqui no youtube.com/SagresTV. A Flávia Augusta, esse tema sobre energia solar é perfeito, porque a energia solar não polui, é renovável, limpa e silenciosa. De forma semelhante, comentou o Rubens, esse tema é bastante interessante, pois ajuda tanto na economia da família ou da casa, tanto no agronegócio, pois ela absorve mais energia. É aqui a participação do Rubens. Nós temos, Francisco, algumas perguntas aqui que são bem semelhantes, que os nossos participantes estão destacando, fazendo uma correlação, inclusive, com o custo e a durabilidade. O Henrique, por exemplo, ele pergunta, depois que colocar as placas de energia solar, vai ajudar a economizar? Em quanto à economia de energia? É a pergunta feita aqui pelo Henrique. Samuel, isso obviamente depende projeto a projeto, da área disponível que o cliente tem, mas você pode chegar hoje numa residência, num comércio, a 95% de toda a energia que ele consome, ele pode estar substituindo essa energia por energia solar. 95% porque dentro das contas de energia, esse cliente que eu estou citando, que seria o cliente de baixa tensão, ele paga duas parcelas, né, que é o custo de disponibilidade, que é um custo fixo, ele usando ou não a energia, ele tem esse custo, mais a CIP, né, que é a contribuição de iluminação pública. Então, tirando esses dois valores, todo o restante do consumo, ele pode estar substituindo pela energia solar, desde que, óbvio, ele tenha espaço e seja viável, né? Não tenha sombreamento, tenha um ângulo correto, como foi dito aí no começo da reportagem. A Marcela Santos também perguntou, quando instalamos a placa, compensa o valor que a gente gasta quando a conta de luz vem? E complementando aqui, o Pedro Henrique, perfil Pedro Henrique Gustavo, o que você gasta para instalar a placa? Aí o senhor disse, não é, Francisco, depende muito de projeto para projeto, mas aí ele destaca, compensa o que a gente gasta com a conta de luz a curto ou a longo prazo? Isso com certeza compensa, tá? Vai depender, de novo, de cada cliente, da tarifa que ele paga, da quantidade de radiação que ele tem próximo ao projeto dele. Mas, a grosso modo, os projetos tendem a ter um retorno em torno de 4 a 6 anos, tá? De todo o capital investido. E ele pode gerar, como a gente havia dito, durante 30 anos. Então, como investimento, é um excelente investimento para que qualquer pessoa faça, sem dúvida nenhuma. Pouco em resposta à Jéssica, o senhor destacou um pouco, mas eu queria aprofundar aqui um questionamento que é feito pelo Bernardo Santana. Ele fala assim, ó, depois de colocar a placa, após quanto tempo ela precisa ser trocada? E ele reforça a pergunta, qual o tempo de duração de uma placa solar? A durabilidade dela é muito breve, ela é mais extensa? Qual é esse tempo? Hoje a durabilidade de uma placa é em torno de 30 anos, quer dizer, 30 anos você também não necessita descartá-la. Os fabricantes, a maior parte dos fabricantes de primeira linha, trazem essa garantia de performance de 30 anos, né, onde lá no 30º ano essa placa ainda teria que ter aí 80% da sua eficiência. Então, a troca da placa é feita após esse período, tá? Os inversores duram de 5 a 10 anos e, em relação a processos de manutenção, também depende de região a região. É uma manutenção relativamente simples, você demanda aí de uma limpeza, você demanda de reaperto das peças, de verificar se tem pontos quentes ou não, mas eu entendo que para a região de Goiás, uma manutenção aí em torno de 4 a 6 meses, fazer essa limpeza, fazer um reaperto seria importante.
Rafael, queria aproveitar, né, os exemplos que você trouxe aqui para a gente, aí no Rio Grande do Sul, das escolas, né, que ele já tem esse sistema de energia solar instalado, e isso no ambiente escolar, né, a energia elétrica gerada ali a partir da energia solar, ela na verdade representa a combinação perfeita, né, Rafael, de educação, de conscientização, de natureza, pois os alunos conseguem ver ali mesmo, né, a importância de produzir recursos sem poluir também o meio ambiente. Com certeza. Além dos ganhos em situação econômica que eles acabam verificando, eles conseguem também entender sobre uma consciência sobre as energias renováveis, né? E isso é muito importante para o desenvolvimento deles, para a aprendizagem deles e para que eles consigam fomentar essas novas situações que estão chegando na nossa sociedade para que a gente possa ter um futuro muito melhor também, né? E é um passo de formiguinha. Então, a gente começa conscientizando, a gente tem esta ONG em parceria com a prefeitura que conseguiu essas placas. Então, eles conseguem ver em loco esse avanço em função da tecnologia também. E eles acabam tendo um ganho muito grande nas suas comunidades, e isso acaba gerando o conhecimento, e eles conseguem também ver na casa deles essa questão econômica também, porque eles acabam passando esses ensinamentos para seus amigos e familiares. Vamos aqui a mais perguntas no youtube.com/SagresTV. Temos aqui muitas pessoas perguntando sobre o valor médio de uma placa, sobre o custo. Aí nós temos aqui vários questionamentos, Francisco. O que a gente pode falar? Há uma estimativa de valor médio de uma placa, por exemplo, e aí depende, por exemplo, se é uma casa pequena, se é uma casa para 5 pessoas, o que é levado em consideração? E aí reforça o questionamento do pessoal aqui na live. O valor médio de uma placa. A gente costuma comentar aqui o valor médio de um sistema, né, que considera a placa, os inversores, a estrutura de fixação e os cabos, né, para que essa conexão funcione. A referência que eu posso dar hoje no mercado aqui é um range de preço que ele pode variar aí hoje eu vou dizer aqui, para uma residência e para um comércio, a gente costuma usar a referência do watt-pico, né, entre 5 e R$6 mais ou menos o watt-pico. Aí a Giovana José da Silva fez outra pergunta muito interessante aqui. Já ouvi falar que quando se tem uma placa solar em casa, pode-se passar essa energia para os vizinhos. É verdade? Pode mesmo passar? E quando passa, a quantidade reservada diminui? Essa questão de passar energia para um vizinho, na verdade, isso é uma pergunta que eu teria que entrar um pouco aqui nos modelos que hoje são permitidos, tá? Mas hoje, quando você instala na sua residência, essa energia contempla a sua residência. Você pode contemplar essa energia em outras unidades consumidoras? Você pode, tá? Mas você tem que colocar isso dentro de um pedido, que é o parecer de acesso feito junto à concessionária, onde quando você homologa o seu sistema, você já diz em quais outras unidades consumidoras serão consumidos esses créditos, né? Porque, na verdade, é o crédito de energia que pode ser repassado para outra unidade consumidora. E só como uma informação, hoje, o estado de Goiás possui em torno de 5.300.000 unidades consumidoras, né? Unidades consumidoras são todos aqueles locais que possuem um relógio de medição. E apesar de hoje a gente ter comentado muito sobre energia solar, o estado de Goiás hoje possui 65.000 unidades consumidoras destas 5.300.000. Então é um mercado que ainda tem muito para crescer. Falando de mercado, então, Francisco, a gente estava aqui dando até uma olhada aqui no site da Absolar, e eu vi aqui uma reportagem, né, que foi feita ali um cálculo com base nos dados levantados pela associação. A energia solar gerou mais de 400 empregos
por dia em 2021, 153 mil admissões, né, entre janeiro e dezembro, aumento de 77% em relação ao ano de 2020. Tem também, né, a gente está falando em uma live com alunos da RENAPS, né, são jovens que estão ali se preparando para ingressar no mercado de trabalho. E tem essa outra perspectiva, né? Além dessa questão do meio ambiente, de ser uma fonte de energia renovável, sustentável, é um mercado que está aquecendo também para a geração de empregos, né? Quais são essas funções, né? Quem ali se interessa por essa área, quais são as funções que são exercidas, como se preparar, onde, né, esses locais, esses postos de trabalho estão crescendo mais? Isso é uma informação muito interessante. Realmente, a energia solar traz muita oportunidade de geração de emprego, principalmente nas áreas de instalação, né? Mas eu posso dizer que engenharia, instalação, OIM, né? Toda essa parte de você manter depois esses projetos, em toda essa cadeia você gera empregos, né? Inclusive, a gente estava comentando aqui de financiamentos, os próprios bancos têm gerado empregos em setores específicos para fazer esses financiamentos, né? Então, como eu havia dito lá no começo, hoje, para cada megawatt, é uma pesquisa já realizada, a tendência é que se gere 30 empregos diretos e indiretos. Então, hoje, dentro da potência já gerada por estado de Goiás, a gente tem aqui que cerca de 18 mil novos empregos foram gerados. Em toda essa cadeia, né? Você pode ter engenharia, técnicos, da parte financeira, a parte de OIM, a parte de ensino. Hoje tem muitos cursos que são dados, preparatórios. Então, é obviamente uma cadeia toda aí que se envolve com esse projeto. Tem mais participações aqui, mais perguntas, mais dúvidas, né, desses alunos. Tem a pergunta aqui também da Lana Eduardo. Ela está perguntando, Francisco, se mesmo com a instalação das placas solares ainda é necessário, né, o uso de energia de uma concessionária, até quando, né, tem que estar vinculado também ali a energia elétrica de concessionária? Sim, hoje os sistemas são ligados em paralelo com a rede, o que é um benefício, né? Porque você acaba, obviamente, você tem que usar essa energia também no período noturno, quando você não tem sol. Então, hoje você atua em paralelo com a rede. Apesar que o tema armazenamento também tem crescido muito e, obviamente, projetos que envolvam armazenamento, e a gente chama de off-grid, né? Você hoje poder estar desconectado da rede, tornam cada vez mais possíveis de acontecer. A Arena Repense, com a produção da Fundação Procerrado, Fundação Sagres, com apoio da Demaba Renaps e do Jovem, da Maternidade Doutora Adalberto Pereira, Associação Palma Jovem, Ideia Produções e também aqui do Sistema Sagres de Comunicação. E nós vamos novamente fazer aqui uma rápida pausa, mas já a Arena Repense está de volta. Estamos apresentando Sagres em Tom Maior. O consumo irresponsável impacta o mundo inteiro, mas a mudança pode começar por você. Adote novos hábitos e seja um agente de transformação. Use a mesma caneca durante o dia. Ao comprar um look, doe um que não usa. Consuma menos itens eletrônicos. Conheça os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Vamos juntos pelo consumo e produção responsáveis. Algumas vezes temos dificuldade de encarar e admitir a nossa fragilidade e incapacidade. É compreensível que assim seja, porque desde bem pequenos aprendemos a enxergar e compreender o mundo e a nós mesmos através dos óculos da perfeição. Assim, assumimos uma postura de expectativa e exigência de quem já deveria saber lidar com isso ou aquilo, em vez de aceitarmos a possibilidade do desacerto como uma experiência de aprendizagem, nos amedrontamos com a expectativa da perfeição. E ao longo do tempo, vamos nos afundando na tristeza, aflição, medo e impotência.
Se assim nos encontramos, procuremos formas para mudar os óculos. Relembre-se de que a essência humana é a imperfeição, e este é um convite a uma postura de humildade e aprendizado contínuo. Mas, portanto, não são vias de justificativa da irresponsabilidade e atitudes equivocadas. São processos do desenvolvimento humano e aprendizado. É necessário, sim, o esforço responsável para um crescimento gradual e contínuo, e a consciência de que a cada amanhecer sempre há uma nova possibilidade de fazer o seu melhor possível. Ouviu a expressão mudança global do clima e o tempo fechou? Vem comigo que eu vou clarear esse assunto para você. Desde 1800, o homem é o grande responsável pela mudança de temperatura e clima do planeta, mas também pode ser parte da solução. Olha só, vai sair? É pertinho? Carro pra quê? Vá de bike ou caminhando. Vai descartar o lixo? Fique de olho nas cores. E ó, com mais verde no prato, o planeta fica menos no vermelho. Conheça os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Vamos juntos ser parte de um mundo melhor. Voltamos a apresentar Sagres em Tom Maior. Já estamos de volta com a Arena Repense, né? A nossa arena que é alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, especificamente com o ODS 12, Consumo e Produção Sustentáveis. E vamos registrar participações. Pessoal perguntando aí na nossa live, Samuel. É isso mesmo, no youtube.com/SagresTV. Mas antes de registrar, Jéssica, aqui a participação dos nossos internautas conectados conosco, eu queria aqui fazer uma pergunta para o Rafael. Rafael é instrutor do Polo da Renapse lá no Rio Grande do Sul. Rafael, quando a gente pensa na aprendizagem, dá para a gente fazer uma associação desse tema tão bacana da energia solar, levando esse conhecimento para a sala de aula, nesse ambiente da aprendizagem? Com certeza. Na verdade, a gente trabalha com as 17 ODS, né, e as ODS presentes na Renapse também. Então, a aprendizagem em sala de aula, ela também está muito ligada a fomentar o conhecimento, para que eles possam espalhar este conhecimento para seus familiares. Então, assim, a gente trabalha sempre que temos oportunidade. Na verdade, é uma pauta e um tema que a Renapse está sempre trabalhando em função do desenvolvimento sustentável, para que a gente possa contribuir aí também para atingir essa meta da ONU de até 2030. Mas sim, a gente faz isso com os nossos jovens e eles adoram esse tipo de trabalho, esse tipo de tema também, e a gente acaba conseguindo resultados muito importantes para os nossos alunos. Que bacana! E agora a gente tratando do ODS 7 sobre energia limpa e acessível. Tem perguntas aqui na live, Jéssica. O Charles Neves fez uma pergunta bem interessante, Francisco. Pergunta assim, ó, como funcionam esses sistemas de placas solares em dias chuvosos ou nublados? Dias chuvosos e nublados, as placas também acabam funcionando, né? Ela funciona não com o calor, mas com a radiação. Então, eventualmente, em dias nublados e chuvosos, obviamente você tem uma performance muito mais baixa, mas eventualmente você acaba tendo uma geração ali ainda dessas placas. Por isso que é importante o que a gente comentou um pouco atrás, porque esses sistemas são ligados em paralelo com a rede, né? Então acaba operando em conjunto. A gente pensar em confiabilidade, também até mesmo em autonomia? A confiabilidade dos sistemas? Isso, a confiabilidade na autonomia da energia solar. Sim. Sim, sem dúvida nenhuma. Isso, hoje existem softwares, todo projeto que você faz, já existem softwares em que você dimensiona o teu sistema considerando aí os dias de chuva, todos os meses do ano, você tem aí uma sazonalidade de temperatura e radiação. Então, você acaba gerando seus projetos aí baseado nesses estudos também.
a pergunta do Matheus Barros, ela é bem interessante, mas é mais técnica, Francisco. Pergunta assim, ó, existe uma área específica da engenharia para a energia solar? Então, hoje existem muitos cursos, né, ligados à energia solar, mas a engenharia básica, vamos dizer, ainda é a que mais influencia nos projetos de energia solar. Obviamente, tem os cursos específicos que acabam te direcionando mais para essa área. A Laura Franco Coutinho, ela faz uma comparação entre dois tipos de energia, a solar e a eólica. Ela pergunta, qual energia tem mais benefícios, a solar ou a eólica? Cada um na sua caixinha, né? Eu costumo dizer que a solar hoje é muito mais democrática, né? Sol você tem aí no mundo todo, no país todo, né? Em menor ou maior quantidade, mas você sempre tem. A parte de eólica, ela é muito mais específica e muito mais restrita, né? Mas também muito importante, tanto é que hoje a fonte eólica é a segunda fonte de geração hoje no Brasil. A hídrica é a primeira, depois a eólica e depois a solar. Então, obviamente que uma não substitui a outra, as duas são intermitentes, mas cada uma tendo o seu aproveitamento melhor dentro da sua região, dentro dos seus projetos, né? Pessoal, infelizmente nosso tempo aqui já está acabando, né? Já vamos partir aqui para as considerações finais e também te agradecendo a participação, a colaboração de vocês para discutir esse tema tão importante que é a energia solar. Francisco, muito obrigada pela disponibilidade. Deixa aqui o espaço também aberto para as suas considerações finais. Pessoal, eu que agradeço o convite. Fico aqui sempre à disposição de vocês, tá? Da Sagres. E todos vocês aí que possam ter dúvidas, a AB Solar se coloca à disposição também. E eu, como coordenador do Estado aí, vou estar sempre presente, tá ok? Muito obrigado. Nós que agradecemos, Francisco Maiello Neto, coordenador regional da Solar em Goiás, Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. Agradeço também, Rafael, a sua participação e deixo aqui o espaço aberto também para suas considerações finais. Eu também que agradeço o convite por participar da live. É um tema super importante e que eu entendo que a gente deve debater sempre, porque o futuro das energias limpas estão aí e depende da gente dar esse passo tão importante para o futuro. Muito obrigado. Muito obrigada, então, Rafael Borges Soares, instrutor da Renapse Polo Rio Grande do Sul. Já agradeço também a participação, a colaboração da Eduarda Lohane, nossa intérprete de Libras também. E vamos agradecer também, né, Samuel, porque tem muitas pessoas, muitas perguntas, muitas participações também na nossa live. Para finalizar, dá para a gente bater um papo um pouquinho aqui, trazer mais algumas perguntas, alguns questionamentos também. É isso mesmo, Jéssica. Importante esse agradecimento, muita gente participando conosco, o youtube.com/SagresTV. A live está acabando, mas olha só, esse conteúdo fica disponível para você. Então, se você achou esse assunto interessante, compartilha, tem um link aí, ó, compartilha aí para os seus amigos, para a sua família, e a gente aprofundar um pouco mais esse tema, energia solar, que é tão bacana e é tão presente, né? A gente costuma brincar, Jéssica, aqui na região, é um sol, não é, para cada cabeça, não é? Ou então sol para rachar mamona mesmo, a gente fala muito isso aqui. Mas também há muitos questionamentos interessantes e que vale um aprofundamento em relação ao custo, em relação também, por exemplo, o Gabriel Batista perguntou aqui sobre os impostos, né? Os impostos inclusos na conta de energia, enfim, é um debate que pode e deve ser aprofundado. Pois é, né, Samuel? Vamos até retomar um pouquinho aqui, porque já tem várias semanas que a gente está falando desse assunto, né? Falando sobre energia sustentável, sobre energia limpa. E a pergunta, né? O que mais o pessoal sempre comentava nas lives era energia solar. E hoje chegou o dia da gente falar sobre energia solar. Vamos retomar um pouquinho, né? Todos esses temas ligados à energia solar, que a energia
limpa, né, energia renovável, que a gente já vem falando aqui há um tempinho. A gente falou ali sobre o Brasil, né, ter o triplo da média mundial de energia renovável, mas ainda precisamos ali de mais alternativas. Falamos também sobre a geração de energia limpa por habitante. O Brasil também está entre os melhores do mundo na geração de energia limpa por habitante. Posso vender meu peixe? Aí a gente trouxe também o cinema, né, Samuel? É isso mesmo, Cine Solar, né, que aí foi a reportagem, um assunto que eu desenvolvi, que eu fiquei apaixonado por ele, viu? Cine Solar, né? Levando ali duas coisas ao mesmo tempo, né? Trazendo essa consciência ambiental, reproduzindo o filme através de energia solar e levando também cultura. E ali as pessoas nas cidades, a população já assistia também temas, né? Produções audiovisuais voltadas também para a sustentabilidade. E depois eu falei com a idealizadora do projeto, com a Cíntia Alário, já está aí mundão afora, né? Já para a Amazônia agora, para poder continuar levando aí por meio da energia solar o cinema. E aí, posso dar um spoiler para a próxima semana? Você me permite? Fica à vontade. Não muito, só um pouquinho. Tá bom, olha só, gente, na próxima semana, na terça-feira da próxima semana, nós vamos continuar tratando com você sobre energia limpa, sustentável, acessível, mas... Você, Jéssica, eu sei o seu gosto esportivo, viu? Além de ter um bom gosto aí pela equipe do futebol que você torce, você também tem a preferência pelo automobilismo, certo? Sim, gosto. Você gosta da Fórmula 1, não é? Gosto demais. Então, para você que gosta do automobilismo também, a gente vai associar energia limpa e automobilismo. Curtiu? Fica curiosa, agora você vai ter que contar mais um pouco. Então, é porque nós temos outras competições na Fórmula 1, por exemplo, é o sistema híbrido. Você tem combustão, mas tem energia. E você tem competições como a Fórmula E ou Fórmula I, aí depende, né, a forma que cada um diz, que aí é uma competição internacional, mas com carros totalmente elétricos, eles têm autonomia. E aí, claro, essa tecnologia que é desenvolvida nas pistas, daqui a pouco também já tem chegado, na verdade, para os carros de passeio. Qual é o grande desafio? A autonomia. Nas pistas já é possível. E para o dia a dia? Aí eu não vou trazer a resposta agora. Olha, Samuel, quando eu estava vindo para cá hoje, passei, né? Estava ali passando na BR-153, um carro elétrico passando do meu lado. Eu falei, nossa, eu nunca tinha visto tão de perto. E olha só, tem aqui na live o Matheus Martins, você falou que eu tenho um bom gosto no futebol, no meu time de futebol, ele está perguntando se é o Corinthians, Samuel. Não, não é o Corinthians. Não é o Corinthians, não. É um time do nosso estado, viu, Matheus, de Goiás. Que é o mesmo time também, mesmo clube que o Samuel torce. É por isso que ela tem um bom gosto. Por isso que ele disse que é bom gosto. Mas aqui o Quirito Daniel, né, perfil Quirito Daniel, perguntando assim, quem é apaixonado por Fórmula 1? Aí ele falando aqui eu, não é? Jéssica também, eu também. Aí aqui o Matheus Barros comentou que a Fórmula I é top, eu também acho super bacana, viu? Tá bom, Samuel, muito obrigada também pela parceria de sempre, até semana que vem. Até semana que vem, Jéssica, um abraço a você e obrigado a todos que nos acompanharam aqui nessa edição da Arena Repense. Muito obrigada, pessoal, que continue na nossa live comentando, né? Fique com a gente, já aproveita aí, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe a nossa live e lembre-se também de ativar aí as notificações, o sininho, para sempre que tiver conteúdo novo, você também ser alertado, ser notificado. E assim nós vamos encerrando, né, a nossa Arena Repense, a produção da Fundação Procerrado, Fundação Sagres, com apoio da Demar by Renapse, EduJob, Maternidade, doutora Adalberto Pereira, Associação Palma Jovem, Ideia Produções e também do Sistema Sagres de Comunicação. Sistema Sagres apresentou Repense Energia. Apoio Fundação Procerrado. E assim nós terminamos essa edição do programa